oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy. Aqui eu vou te ensinar a ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes com glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, eu sou oftalmo especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e hoje eu trouxe para vocês aqui um caso clínico e o tema desse caso é glaucoma até que se prove o contrário. Essa é uma frase que eu costumo usar muito com os meus residentes e a questão é a seguinte: pio alta com aumento de escavação é glaucoma até que se prove o contrário. Por que isso? Vira e mexe algum residente surge com uma ideia do tipo: ah, Samantha, será que esse paciente não pode ter um aumento fisiológico de escavação junto com uma hipertensão ocular? E aí eu fico assim, olha, poder até pode, mas é mais provável ser glaucoma, né? Sempre a gente tenta encaixar tudo que o paciente tem de alterado em um único diagnóstico. Então, pressão alta com aumento de escavação é glaucoma até que se prove o contrário. Agora, eu trouxe aqui para vocês esse que é um caso que talvez prove o contrário. Vamos lá ver esse caso então, que é de uma paciente feminina de 41 anos, branca. Em 2012 foi identificado pela primeira vez um aumento de escavação num exame oftalmológico de rotina dela. Foi comunicado que ela tinha um aumento de escavação que precisava ser investigado, mas na época ela deixou aquilo de lado e ela não seguiu o acompanhamento. Quando chegou em 2022, ela foi novamente a um novo oftalmo, dessa vez fazer uma rotina, e de novo foi informada sobre esse aumento de escavação, e aí nessa situação ela se assustou um pouquinho mais e resolveu começar a fazer esse acompanhamento. Essa paciente ela não tem histórico familiar de glaucoma. Ela me trouxe alguns exames dessa época de 2022, que foi quando ela efetivamente começou a acompanhar. Ela tinha uma gonioscopia com ângulo aberto nos dois olhos, uma paquimetria boa, um pouco espessa, de 585, 583. Ela tinha também um teste de sobrecarga hídrica que foi feito sem colírios, em que ela tinha uma pressão basal de 25 e 24 milímetros de mercúrio, sem pico no TSH. De refração, ela é plano nos dois olhos e faz 20/20 de visão. Esse é o campo visual que ela me trouxe de 2022, olho direito normal, olho esquerdo também, um campo visual normal. Ela me trouxe também esse OCT, que no geral tem um aspecto muito bom. A única coisa que chama um pouquinho a atenção é essa pequena assimetria em setor superior, em que a gente tem o olho esquerdo melhor do que o olho direito. Uma assimetria discreta, leve. Na camada de células ganglionares também nada que chama atenção, ela tem algumas regiões de perda, mas que não tem correspondência com a camada de fibras nervosas e, portanto, não é sugestivo de glaucoma. Pode ser artefato, pode ser anatômico dessa paciente, patologia retiniana ela não tem nada que justifique. E por que eu digo que não sugere lesão glaucomatosa? Porque essa perda ela é mais inferior nos dois olhos, mas quando eu volto para a camada de fibras nervosas, aquela assimetria ela é superior. A região inferior da camada de fibras dela é preservada, então como não tem correspondência entre os gráficos, isso não sugere glaucoma. Depois dessa avaliação inicial de 2022, o oftalmo que viu na época indicou somente acompanhamento para essa paciente. Ela retornou em 2024, então a adesão aí não foi das melhores, mas ela voltou em 2024 para retomar esse acompanhamento, fez uma nova avaliação e nessa nova avaliação ela foi informada de que a escavação havia piorado e por conta disso foi prescrito brinzolamida para ela usar nos dois olhos. Ela iniciou o colírio, usou durante 7 dias e aí ela me procurou para uma segunda opinião para confirmar esse diagnóstico. Então ela chegou em mim usando essa brinzolamida há 7 dias apenas, com uma pio de 16 milímetros de mercúrio nos dois olhos. A escavação era de 0,7 no olho direito, 0,8 no olho esquerdo. Depois eu vou mostrar a foto da retinografia para vocês.
e o campo visual ela mantinha normal nos dois olhos. Essa é a imagem do fundo de olho dela quando ela foi comigo em 2024. A gente vê um aumento de escavação nos dois olhos, maior no olho esquerdo, com uma camada de fibras boas ali, bem preservada. Esse é o OCT dela de 2024, em que a gente vê aquela mesma assimetria antiga que ela já tinha ali no setor superior. A camada de células ganglionares, a mesma alteração também que ela já tinha nos exames anteriores. Aqui eu coloquei para vocês o comparativo entre o exame de 2022 e o exame de 2024. Eu fiquei me questionando essa piora da escavação que foi relatada pelo oftalmo que estava acompanhando e pensando da onde que possivelmente ele tirou essa piora da escavação, porque essa paciente ela não tinha retinografia nesse momento. Aquela retinografia que eu mostrei para vocês foi a que eu fiz quando ela chegou para mim. Então esse oftalmo anterior que viu essa piora da escavação não foi pela retinografia. Se for pela medida do OCT, não acho que tenha sido, porque eu nem mostrei para vocês, vou até voltar aqui, mas nessa tabelinha onde tem a medida da relação CD, a que a gente mais leva em conta é a CD vertical. Não tem diferença desse OCT de 2024 para o de 2022, então não foi isso também. Talvez tenha sido uma avaliação subjetiva de fundo de olho, o que é péssimo para a gente dizer que piorou a escavação, porque é uma avaliação subjetiva. Agora, a única coisa que eu consigo pensar que esse oftalmo possa ter visto de diferente é essa região superior do OCT, que tem essa simetria que já tinha, mas que no exame de 2022 o aparelho marcou como borderline e no exame atual ele marcou como alterado. Mas se você for reparar numericamente, é uma diferença muito pequena, é uma variação de 90 para 86, é uma diferença muito pouca. Um ponto importante é que a gente não tem um número mágico do que é variação de exame e o que é progressão. Antigamente tinha uma tal de uma regra dos 5, e aí a gente considerava que até 5 de variação era só variação entre exames, e mais do que 5 era progressão. Mas essa regrinha já caiu por terra há muito tempo, então aí tem uma variação de 4 entre exames, mas até que ponto isso é sugestivo de progressão? Eu não consideraria isso como uma variação significativa de um exame para o outro, a ponto de pensar em tratar essa paciente. Porque uma coisa, eu traduzo isso para o paciente que é leigo como uma variação de fotos. Eu sempre falo assim para o paciente, olha, o seu exame, ele é uma foto de como o seu olho está hoje. Eu tiro uma foto hoje, agora aqui, eu volto amanhã, com o mesmo cabelo, mesmo brinco, mesmo batom, mesma roupa, eu tiro outra foto, ela não vai ser exatamente igual. Eu gosto de explicar isso para o paciente entender que o exame, ele não é a coisa ultra mega mais precisa do mundo. Ele vai ter variações que são normais, porque o paciente vê um amarelo, vê outro vermelho, ele já fica desesperado achando que piorou. Talvez o oftalmo anterior também tenha dado essa desesperada, mas eu não vejo diferença significativa entre esses exames que justifique fechar um diagnóstico e começar a tratar essa paciente. E vale lembrar que nós estamos falando aí de exames com 2 anos de intervalo, tá? Então não é um exame que foi feito agora e outro no mês que vem, não. A gente está falando de 2 anos de diferença entre um exame e o outro, e são exames extremamente parecidos. Bom, essa paciente tem pressão alta. Ela comigo estava normal porque ela estava tratando, né? Ela estava com brinzolamida. Mas essa paciente tem documentado pressão de até 25. E ela tem um aumento de escavação. E pressão alta com aumento de escavação é glaucoma, né? Até que se prove o contrário, porque a gente está falando aí de uma paciente em que ela tem uma pressão alta, mas lembra que ela tem uma paquimetria espessa, bem espessa. Então, até que ponto essa pressão alta não pode ser justificada por essa paquimetria espessa?
e ela tem uma escavação aumentada, mas com um OCT que não fecha diagnóstico de glaucoma, porque a alteração é discreta, não tem correspondência entre camada de fibras nervosas e camada de células ganglionares, e a gente tem aí 2 anos de estabilidade documentada nesse OCT, e durante esses 2 anos essa paciente não tratou. Então, será que esse pode ser um caso que prove o contrário? Eu fiz um washout, eu resolvi tirar essa brinzolamida. A pressão ficou em 20 milímetros de mercúrio sem colírios, e isso me deu uma certa tranquilidade de acompanhar essa paciente. Depois eu repeti os exames dela em 2025 e mantinha tudo estável, então são 3 anos já de estabilidade documentada no OCT, e nesse período em que eu acompanhei ela de perto, e ela documentou como pressão mais alta que ela teve 23 milímetros de mercúrio. Em janeiro de 2025 aconteceu uma reviravolta nesse caso. Essa paciente ela foi se mudar de casa, e aí naquela coisa de pegar coisa velha no armário para encaixotar para mudança, ela achou um exame antigo. Ela achou a retinografia que ela tinha daquela consulta de 2012, que foi a primeira vez que alguém falou para ela em aumento de escavação. Então ela achou uma retinografia de 13 anos antes. E aí vamos ver lá. É claro que a imagem de 2012, a qualidade não é das melhores, né? Mas dá pra gente fazer um comparativo muito bom e ver que esse quadro está estável. A anatomia vascular desse nervo, a gente vê exatamente as mesmas deflexões aí nos 2 olhos. Eu vou deixar essa imagem um tempinho para vocês poderem analisar bem. Aqueles 2 vasinhos mais finos que vem entrando, que fazem exatamente a mesma deflexão ali. Vamos para o olho esquerdo dela agora. Mesma coisa, anatomia muito preservada, a escavação do esquerdo já era... eu botei errado aí o ano, tá, gente? Eu botei 2022, mas na verdade essa retinografia é 2012. E repara como a escavação do esquerdo em 2012 já era maior, e a gente não vê evolução dessa escavação na retinografia em 12 anos de intervalo entre esses 2 exames. Então, pressão alta com aumento de escavação é glaucoma até que se prove o contrário, mas às vezes se prova o contrário, e essa é uma paciente que, depois que ela me trouxe essa RET de 2012, eu fiquei mais tranquila para afastar ela para um acompanhamento anual. Eu conversei com ela que a gente não ia de jeito nenhum deixar de acompanhar, até porque essa paciente tem pressões oculares aumentadas, mas casos de hipertensão ocular e casos de suspeita de glaucoma, a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda acompanhamento anual. Antes eu vinha acompanhando essa paciente de 3 em 3 meses, porque eu confesso que eu estava com bastante medinho de deixar essa paciente com pressão alta e aumento de escavação sem colírios. Então eu até deixei sem colírios, mas eu fiquei acompanhando ela de 3 em 3 meses, como eu acompanho os pacientes de glaucoma avançado. Depois que ela me trouxe essa retinografia de 2012, aí eu fiquei tranquila de passar ela para um acompanhamento anual. Ela mesma concordou que ela não ia sumir do acompanhamento. Meu medo, lembra que no começo ela fugiu, né? Então o meu medo era que com isso ela abandonasse o acompanhamento, mas ela disse que agora ela estava muito comprometida e que ela não ia deixar de acompanhar, então eu liberei ela para um exame anual. Eu espero que esse caso tenha ajudado vocês e colocado uma pulga atrás da orelha para alguns casos que vocês têm aí que talvez precisem de revisão. É claro que é muito raro isso acontecer, mas tem alguns casos em que se prova o contrário, e nem sempre toda pressão alta com aumento de escavação é glaucoma. Se você gostou desse caso e sente que está na hora de aprofundar os seus conhecimentos para você ter essa segurança de poder fazer todo esse passo da avaliação dos seus pacientes, você tem a opção de se inscrever para o meu curso Glaucoma do Básico à Prática. O link para sua matrícula vai estar aqui embaixo da descrição desse vídeo. E semana que vem a gente se encontra de novo com mais uma aula para te ajudar a ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes com glaucoma.